Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a análise do episódio 21 de One Punch Man, 21 no total. É o 9º episódio da segunda temporada, então restam apenas mais 3 depois desse. Peço paciência com a minha voz, que ainda tá bem fraquinha, eu tô num processo de recuperação, tá certo? Esse episódio se chama O Maior dos Dilemas e ele traz um ponto bem importante sobre o Saitama, que faz a gente até se questionar. Será que o Saitama tem depressão? Vamos debater isso e tudo que vimos nesse episódio agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também já vai assinando o canal e dando like no vídeo, beleza? Olha, galera, bem importante a gente dizer que esse episódio 21, ele pega o finalzinho do volume 14. A gente tá mostrando os volumes impressos aqui pra vocês, né? E ele pega bastante do volume 15. Olha só a capa com o cão de guarda. Ele aparece bem pouquinho, né? Mais nas lembranças do Garou, mas foi o suficiente para ele estampar a capa do volume 15. E ao final do vídeo, para quem quiser já passar pro mangá, eu darei a dica de que capítulo começar, beleza? Mas bom, vamos agora nos ater à narrativa desse episódio. Tivemos aí um começo de Saitama versus Bakuzan. Eu fico meio constrangido em usar esse termo versus, né? Porque na verdade sempre é o massacre de Saitama. Então é engraçado pra caramba esse começo, porque o Bakuzan lembra do Saitama e já fica tenso, né? É meio que um trauma pra ele. O cara com um soco detonou, acabou com a reputação do Bakuzan. E ele fica muito pistola porque o Saitama não lembra dele, porque realmente tá bem diferente, né? Uma coisa era o Bakuzan sem célula monstro, outra coisa é o Bakuzan monstrificado. E aí o Bakuzan já começa a chutar, já dá um monte de ataque no Saitama. E o Saitama só vai deslizando pela arena. Então eu acho uma física meio louca por parte do anime e do mangá também no Murata, certo? É uma adaptação direta aí da movimentação do mangá do Murata. Eu acredito que esses golpes deveriam quebrar o Bakuzan. Porque, tipo, tu dá um soco na parede com tudo. A parede não vai se mover do lugar, ela não vai ser destruída, mas aquilo vai impactar muito na tua mão. Então parece que o Bakuzan não sente a dor, sabe? O Saitama parece uma folhinha de papel, né? Nesse modo defensivo dele, sabe? Não é nem modo defensivo, ele tá neutro. Então, tipo, eu acho que quando o Bakuzan dá um chute, ele deveria quebrar a perna. Eu acho que seria bem legal. Mas aí também é um pouco pra narrativa poder rolar. Ter pelo menos um pouquinho de conversa, né? Entre o monstro e o Saitama. Mas eu acho que o Murata poderia trabalhar isso de outra maneira no mangá. Como, por exemplo, o Bakuzan vai lá, chuta, quebra a perna, não entende, dá um murro, quebra a mão e o diálogo ainda consegue ser estabelecido. E aí quando ele cansa de bater no Saitama, né? Tá lá, o Saitama, vai, para com isso, dá um soco. E é um One Punch, né? Meu Deus, assim, só vê o oco. Não tem nenhum oco no corpo do Bakuzan, né? Ele realmente despedaça uma parte, né? Essa metade de cima do corpo do Bakuzan já era. É aí que rola um papo entre o Saitama e o Suiryu, né? Um papo sobre o torneio, um papo sobre artes marciais. E o Suiryu começa a questionar o Saitama. Por que é que você veio pra cá, né? Você é tão poderoso. Então o Saitama só tava entediado. E o Suiryu aconselha o Saitama não sair da arena. Olha, beleza que tu derrotou o Bakuzan, realmente tu é muito forte. Tipo, na cabeça do Suiryu faz sentido, já que o Tcharanko, na final, né, que era o Saitama, demonstrou ser bem superior ao Suiryu. Então, tem lógica. Mas olha, contra o Gouketsu, tu não pode. O cara brincou aqui com todo mundo, então o Saitama, pô, Gouketsu, quem é esse? E o Saitama vai. Pro desespero do Suiryu, poxa, eu não consegui impedir. O Suiryu tá com um braço quebrado, se eu não me engano, 2 pernas quebradas, então ele não pôde fazer nada e ele fica muito frustrado. E só vê o Saitama indo além do horizonte, né? Ele sabe a direção certinha para onde o Gouketsu foi. E depois de um tempo a gente ouve uns estrondos e cai a cabeça do Gouketsu. Pessoal, é uma das cenas mais emblemáticas de One Punch Man. Porque todo o capítulo passado, né, todo o episódio passado, o episódio 20 no total, o episódio 8 dessa segunda temporada é terror atrás de terror. O Gouketsu é um cara impossível de ser derrotado.
mas estamos lidando com o nosso One Punch Man. E o cara chega lá e brinca com o Gouketsu. O Suiryu até pergunta, cara, e aí, tu não sentiu nenhuma dificuldade? Ele, não, foi que nem esse outro aí, com um soco eu detonei ele, então eu não consegui quantificar. E a gente sabe que o Gouketsu conversou com o Bakuzan dizendo, ambos somos níveis dragão, certo? Mas tu é um nível dragão inferior a mim. Não é que quem é nível dragão tem o mesmo poder. Existe ainda, né, uma escala de poder dentro dos níveis de periculosidade. E aí o Saitama diz que é um herói e tal, né? O Suiryu já tinha entendido isso porque ele chamou por um herói, o Saitama apareceu. E o Suiryu pergunta pra ele, pô, eu posso ser um herói? E o Saitama diz, sei lá, velho. É muito engraçado nesse momento, galera. O Saitama fazendo um pouco caso de... que se a gente tivesse num mangá que se levasse a sério, o Saitama daria um discurso mais... Claro que você pode. Sabe aquele discurso inspirador, tipo All Might, Deku em Boku no Hero Academia? Mas o One Punch Man, e a graça é essa, é um mangá que não se leva a sério. Então é muito legal essa postura do Saitama, né? E o Saitama fala que o pré-requisito para alguém ser um herói é que essa pessoa tenha medo. O Saitama, ele começou a perceber que tinha medo e aí ele começou a treinar. E isso me levantou uma questão no episódio. Por isso que é interessante a gente reler, a gente rever, né? Por mais que eu já tenha lido essa parte no mangá, a gente vem com novas ideias assistindo o anime. A gente sabe que o Saitama quebrou o limitador. Ele parece ser o único personagem que realizou essa façanha e por isso ele consegue detonar tudo com um só soco, né? Ele é extremamente forte porque ele removeu o limitador. Então, será que o medo é o tal limitador que o Saitama removeu durante seu treinamento? E aí eu pensei, traçando um paralelo com os outros heróis, porque parece que os heróis não têm medo. Eles sempre estão no nível de arrogância extremo, né? Por exemplo, a Tatsumaki, o Flash. Não são todos, mas dá pra criar umas hipóteses, dá pra gente teorizar em cima de alguns desses heróis, usando alguns desses heróis como parâmetro. Então, parece que esses heróis não têm medo, logo eles não têm o que retirar. Eles não têm o limitador em primeiro lugar para poder retirar. Oxi, mas se o limitador é algo que reprime sua força, se eles não têm, já era para eles serem bem fortões, é por isso que eles são bem fortões. Mas é como se o One Punch Man quisesse dar uma lição pra gente, que o medo é que faz a gente ter adrenalina e superar os nossos limites. Por isso que o Saitama superou os limites dele, né? Se você não tem medo, você não vai estar naquele estágio de superação de limite. Talvez seja isso, seria até uma explicação um pouco piegas, mas também científica, com um tanto de lógica, eu diria, certo? Então, ao ouvir isso, né, o Suiryu acredita que ele também pode ser um herói. Essa é a resposta que o Saitama deu a ele, né? Pô, eu posso ser um herói? Sei lá, mas tipo, o Suiryu vê que há um caminho. Então, o Suiryu faz outra pergunta. Eu posso ser o seu discípulo? Definitivamente não. Essa é a resposta do Saitama. Ele já tá cansado, né? Tem o Genos, tem o King, tem um monte de gente na casa dele, ele não quer mais um. Mas isso é bem interessante, porque a gente no futuro pode ver o Suiryu como um super-herói. Aí é que chega a parte do Puri Puri Prison, né, galera? Eu ri demais nessa parte. Esse episódio teve umas pegadas de humor muito boas, e uma das principais foi centrada aí no Puri Puri Prison. Ele tá nu, lutando contra um porco-espinho com plaquinha de abraço grátis. Véi, genial o conceito desse monstro aí por parte do Yusuke Murata. Enquanto ele tá lutando, enfrentando dificuldades, ele vê que no topo de um prédio, de um pequeno prédio assim, sei lá, uns 6 andares, a galera lá em cima tá, tipo, torcendo por ele, né? Mas meio que já torcendo e querendo sair dali. Porque o Puri Puri Prisoner diz, ó, eu vou beijar todo mundo que tá torcendo por mim quando eu vencer essa luta. Então o povo já tá meio que naquela de querer sair dali, é muito bom, velho. Então ele percebe que o porco-espinho tá machucando o corpo dele, e aí que ele precisa dar amor incondicional.
Tipo, não importa. É aquela história de eu sou um balãozinho e eu amo aquela pessoa que é um cacto, né? Isso é meio tenso. Você tem que ter um amor incondicional que, geralmente, pra você ter o amor incondicional, você larga um pouco do amor próprio. E é um jogo muito perigoso. Por isso que eu não acredito em amor incondicional. É aí que na gag o Puri Puri Prisoner vem com o amor incondicional, ele dá um abraço angelical, esmaga o porco espinho. É muito bom, velho. E aí beleza, ele conseguiu lidar com o problema. É aí que o celular dele vibra. Não tá tocando o celular, mas vibra. Tá onde o celular do cara? No meio da bunda, velho, meu irmão. E como se não fosse nada pra ele, tá ligado? Ele chega lá, opa, e tira, velho. Eu achei muito sutil do estúdio, eu gostei. Pra gente que leu e pra gente que já tem malícia, a gente consegue entender a mensagem, né? E aí ele pega o celular e recebe o recado que os seus amiguinhos, os prisioneiros, foram sequestrados. Na verdade, eles não foram sequestrados, eles foram de bom grado com o Nian, que é um dos oficiais da Associação dos Monstros que teve essa missão de recrutar humanos que provavelmente vão ser monstrificados, né? E aí vamos para o Saitama, nesse primeiro momento em carreira solo. Ele tá caminhando pela rua e ele começa a se questionar porque ele percebe que houve uma ação colossal por parte dos monstros ali e ele tava moscando, né? Porque ele tava no torneio. Então ele nota que perdeu de atuar mais fervorosamente nessa invasão dos monstros. Ele já fez um belíssimo trabalho detonando o Bakuzan e principalmente o Gouketsu, mas ainda assim ele poderia ter feito mais. Se o Saitama tá focado, se ele tá usando toda a velocidade e força dele em inteligência, pô, imagina se ele usa, sei lá, algum contato com o Genos e também usa o Genos como um satélite. Ele sabe pra onde ir de maneira rápida, de maneira ágil, e tá lá um punch em todos os monstros, pô. Ele realmente poderia ter atuado muito melhor. Então ele diz que ele não pode ser chamado de herói. Ele começa a se desmerecer. Mas ao mesmo tempo, ele pensa que, pô, eu não tô lutando aqui pra ser chamado de herói. Então, é esse o tipo de conclusão que o Saitama começa a chegar, né? Então, ele percebe que tá esquecendo de algo importante. E esse algo a gente sabe que é a motivação. Qual a verdadeira motivação? Eu não tô aqui para ser chamado de herói. Por que é que eu tô ligando para isso? Então, tem algo aí no meio do caminho, sabe? Eu acredito que o Saitama precisa muito de um psicoterapeuta. Eu sempre recomendo terapia para todo mundo. O King meio que faz esse papel sem querer, mas o King não é profissional disso. Então ainda assim seria bem legal ver o Saitama indo para uma sessão psicoterápica, né? E aí ele começa a lembrar da caminhada dele, né? Ele tentando entender por que ele foi parar ali no torneio. Pô, eu me interessei no Caçador de Heróis, no meio do caminho eu comecei a entender, a conhecer as artes marciais, me interessei por elas e, pô, o convite, né, foi pro torneio. Uma coisa levou a outra, mas aquilo não trouxe o Saitama para a sua motivação. Então ele disse que não sentiu nada, ele sentiu que não ganhou nada. É muito triste isso, né, galera? Tipo, é um episódio bem pesado se a gente for parar pra pensar. Tem as partes engraçadas como a do Puri Puri Prisoner, mas quando você entra no Saitama o negócio pesa. É aí que chega o King, a la Mumen Rider, né? Ele tava na bicicletinha dele, chegou e constata que o Saitama tá meio pra baixo, né? Ele já tem um certo nível de intimidade. Esses dois personagens que se conheceram aí no comecinho, né? No primeiro episódio dessa segunda temporada. Então o King constata que o Saitama tá meio pra baixo e diz, não, pô, mas temos como resolver esse seu problema de calvície. E o Saitama, não é sobre isso. Todo mundo pensa que o Saitama tá triste por ser careca e não tem nada a ver, é espiritual, né? Então o Saitama ele vai abrindo o coração pro King e falando que ele não sente graça em ser tão forte. O King até comenta, pô, mas já não é um feito incrível você ter alcançado essa força toda? Mas o Saitama, tipo, ele não liga, porque ele diz, se você não pode crescer mais, você não tem diversão, né? A diversão de estar ali no meio do caminho, procurando por algo, tipo, você já chegou naquele seu objetivo, e agora? Aí ele ainda complementa, dizendo que nunca pensou que ser herói seria tão solitário. E é doideira, né? Porque o Saitama tá sentindo uma solidão acompanhada. Porque tem o Genos, tem o King, tem a Fubuki, tem o Bang, tem o Bomb, ele tá fazendo amigos e não é que ele não perceba, mas ele ainda sente o vazio.
Por isso que o Saitama precisa de um psicoterapeuta, né? E aí o King, ele começa a vir com as soluções, velho. O King é um amigão, pô. Ele recomenda o Saitama ir pra um baile na Cidade Z. Eu não sei como ter um baile numa cidade fantasma, né? A Cidade Z é dita como cidade fantasma. E o Saitama, não tô afim de ir pra um baile. O King ainda diz, pô, tira férias, tipo, vai pra outro lugar, ver novos horizontes, mudar o teu ritmo. E o Saitama, eu não quero. Então o King diz que o Saitama quer estímulo, mas se recusa a novos pontos de vista, né? Novos desafios, esses novos horizontes. Aí fica meio difícil. Então, o Saitama, galera, eu acho que talvez ele não nasceu pra ser um herói, e sim outra coisa. Vocês lembram aí que ele foi parar no torneio de artes marciais porque foi ali vivendo, conversando com as pessoas. Opa, isso que é artes marciais? Ah, um convite pro torneio? Era pro Tcharanko, tá lá? Pronto. Então ele foi parar no torneio devido à sua caminhada. Então talvez a caminhada dele, sem tanto foco, sem estar procurando essa motivação, levou ele a ser um herói, mas não é isso. Talvez o sentido da vida dele esteja em outra coisa. E isso me traz um questionamento. Pô, a sociedade, descobrindo que o Saitama é forte, pode pedir que ele faça isso. Mas, pô, eu quero fazer isso, sabe? Então, pô, tem uns pontos muito interessantes aí em One Punch Man que podem ser muito bem trabalhados. Aí que o King continua dizendo que a vida é uma jornada infinita. O Saitama confundiu ficar tão forte como ele é com chegar no destino final. O Saitama não chegou no destino final. Ficar forte não é o destino de um herói. Pô, o King foi muito incrível. Ele disse que o destino de um herói é proteger os outros, né? Então, nesse aspecto, o Saitama ainda não é o herói mais forte. E a gente tinha comentado, né? Qual seria a estratégia se o Saitama fosse um herói focado? Usar os Genos como satélite, né? Se comunicar. Onde é que estão os monstros? Os Genos, de repente, tem 3 ali, 4 aqui, não sei o que. O Saitama batendo em todo mundo. Mas esse não é o forte do Saitama. E é bem legal que nessa parte, né, nesse discurso do King, o Saitama vai mandando um olhar. Pô, velho, o King tá mandando umas verdades aí, né? É o King psicoterapeuta, só que não. Isso é o conselho de um amigo, e um conselho de um amigo que leu tudo isso no mangá. Muito boa essa parte, pô. E realmente o King tem razão. É muito arrogante você ouvir de uma pessoa que ela não tem mais pra onde evoluir. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, você tem o que evoluir sempre. Parece que a gente chega numa idade em que a gente se acha o senhor de tudo, né? Eu já me senti assim, e é muito errado. Eu tive que desconstruir algumas coisas. E é muito bom se desconstruir, porque você se compara com o seu eu do passado e você nota a evolução. E quando você nota a evolução, vem uma sensação de gratidão e é só coisa boa no seu espírito, pô. E o King ainda faz um convite pro Saitama, né? Pô, vamos jogar lá em casa. É uma medida paliativa, né? Vamos te distrair. E o Saitama, não quero jogar não e tal. Tu não vai me tapear com essa não. Tô meio sem humor, tô sentindo um vazio. E aí o King, não, pô, mas quando a gente for jogar, eu prometo te dar uma vantagem. Eu uso só um dedo de cada mão. Aí que o Saitama se sente humilhado. É o quê, meu irmão? Você vê que o Saitama, ele já fica com outro humor, né? Ele sempre tá meio chateadinho pra baixo, mas quando fala em videogame ele fica fervoroso. Então, será que virar um gamer profissional, jogar um LOLzinho, de repente, né, fazer parte de uma equipe internacional de jogos, pode ser a praia do Saitama, né? Vai que... Aí que nesse momento chega o Garou. O Garou tava lá pensando muito sobre sua luta anterior, né? Ele analisa a luta contra o Cão de Guarda, que é Rank S, número 12, baita herói. E ele não conseguiu superar o Cão de Guarda no estilo de luta. O Garou foi, né, com o fluxo de água, que ele aprendeu com o Bang, o Silver Fang, que é o herói Rank S número 3. Só que o Cão de Guarda tem um modo quadrúpede de lutar. Enquanto a gente dá soco com os nossos braços, né, são só 2. O Cão de Guarda, ele usa as 4 patas para movimentação e para golpes. E a gente viu nos episódios passados que, tipo, ele amortece o golpe, tipo, dando a patinha. Você vê um golpe violento que se transforma em nada
quando o cão de guarda dá a patinha. Então ele conseguiu superar o Garou e o Garou tava lá todo machucado, só que ele vê o King. Pô, mesmo eu precisando descansar, eu vou pra cima do King e ele vai com tudo e o Saitama chuta o cara. Saitama nem vê quem é. Pô, King, tu conhecia o cara que veio aqui? O King, não conhecia não. É engraçado que o Garou, quando olha pro King, prevê os movimentos do King, mas tudo na cabeça do Garou. É meio que as paranoias que todo mundo tem para com o King, né? O Motor King, tipo... O King é fracote, mas ganha da galera só, tipo, com as metanoia que você tem ao estar enfrentando o King. E aí o Saitama, por muita coincidência, né, ele tem esperança que o caçador de heróis dê um desafio a ele. Justamente o cara que ele acabou de chutar. Então, Saitama, é melhor tu procurar um psicoterapeuta, cara. E aí vamos para um outro núcleo, o núcleo do Ninja Sônico Sonic. Bem cabuloso. Ele tá treinando e ainda alimentando aquele ódio para com o Saitama. Eu acho que se ele fizer um boneco de voodoo do Saitama, dá certo, viu? Porque o ódio do cara é imenso. É aí que ele recebe uma visitinha, 2 visitinhas, né? Tipo, Fogo do Inferno chega ao lado de Vendaval, são monstros da associação, e eles são da Turma Ninja 37. Eles revelam que o Sonic é o último sobrevivente da Turma Ninja 44. Olhem só. E eles vêm fazer o recrutamento. Sonic, se junta a gente, temos um propósito e tal. O propósito deles é derrotar o Flash. Então, parece que tá tudo conectado com essas informações. Os ninjas Fogo do Inferno e Vendaval eram da turma 37. Posteriormente vieram as turmas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. E aí parou. O último sobrevivente foi o Sonic. Parece que o Flash chegou lá e matou todos os ninjas. Não é? Parece ser isso. Então eles querem vingança para com o Flash, o Fogo do Inferno e o Vendaval. E vem com a gente, pô. O Sonic até tenta lutar contra eles. É uma luta meio que já um pouco desequilibrada, né? No caso, quem tem a vantagem são os monstros, né? O Fogo do Inferno e o Vendaval. Só que aí eles mostram o modo monstro pro Sonic. E aí eu fiquei me perguntando, né? Pô, quer dizer que pode alternar? No caso do Goketsu, ele mantém a forma monstro sempre. Mas no caso aqui, eles conseguem alternar. Mas ainda assim, mesmo alternando entre o modo monstro e o modo humano, isso não quer dizer que eles voltem a ter humanidade quando eles viram humanos, tá, galera? Lembram do que o Chose disse? Eu tô meio que perdendo a minha humanidade aqui. Tipo, a empatia para com o próximo. Você esquece disso tudo quando você vira um monstro, né? E eles oferecem uma célula monstro para o Sonic. E aí a gente não vê muito o que acontece, fica em off-screen. Quando vê o Sonic já tá na casa dele, né? Casa, mas um esconderijo. Ele começa a refletir que ele não se vê de nenhuma maneira treinando o que for. Ele nunca vai derrotar o Saitama, então ele diz, pô, eu vou comer a célula. Aí você, meu Deus, eu não acredito não. E aí vamos para o núcleo do Bang e do Bomb. Eu gosto muito desses velhos. E eles cogitam, pô, será que o Garou pode virar um monstro? Ingerir uma célula dessa, mas o Bang desacredita nessa hipótese. Acho que não, o Garou não seria capaz disso, ele não iria deixar de lado sua humanidade pela força. O jogo dele é outro e o Bang se mostra determinado. Ele diz que é ele que precisa derrotar o Garou. Fico me perguntando como e quando esses caminhos vão se encontrar. Mestre e aluno duelando finalmente, né? O Bang tá desde o começo da segunda temporada nessa cruzada aí, caçando o Garou. Enquanto o Garou é o caçador de heróis, o Bang é o caçador do Garou. E aí vamos para a Associação dos Heróis, onde tá rolando um papo mais político, né? Eles revelam que os monstros se retiraram, mas nem todos os monstros, e aí vemos a coisa pela ótica do Guerrilla. É uma mistura de guerra com gorila, né? Ele tá na cidade W, e o Zombie Man se mostra ali no seu modo stealth, né? Ele é um detetive perseguindo o Guerrilla. Lembrando que o Zombie Man é herói Rank S também, número 8, tá? Ou seja, ele é mais forte que o Cão de Guarda, que derrotou o Garou. É aí que o Guerrilla encontra o gorila daquela casa da evolução. Vocês lembram lá da primeira temporada?
E é bem engraçado porque quando ele pede pro gorila virar e ele mostra a cara, aí o gorila, pô, tu é só um macaco. E o gorila, tu também é. Muito bom, velho. Então a gente vê que o gorila dá uma de One Punch Monkey. Com um soco só detona o gorila. Na verdade, o gorila é bem fraco, pô. Ele tava querendo... Ele se recusou a se retirar junto com os outros monstros porque ele queria matar mais gente, causar mais danos à sociedade pra virar nível tigre. Ou era sair do nível tigre, mas tipo... É o nível lá embaixo, pô. Palhaçada. Então, a Associação dos Heróis analisa a associação de monstros de uma maneira geral. Eles adquiriram muita inteligência sobre esse grupo. Eles agora sabem que a Associação de Monstros é comandada pelo Orochi, que eles têm o QG na cidade Z. Lembrando que essa cidade Z é a cidade do Saitama. Olha só onde os monstros estão procurando abrigo, logo onde o Saitama mora. Então, tipo, o Saitama tá até de boa, mas o problema é que chega até ele, né? E é o azar máximo dos monstros terem estabelecido um covil logo ali, né? Então, o grande objetivo da Associação dos Heróis agora é resgatar o Agama. Tipo, nesse primeiro ato a gente já vê que é uma vitória máxima dos monstros, né? Foi uma declaração de guerra muito bem dada, eles conseguiram um refém, conseguiram monstrificar pessoas, isso tá dentro de todos os objetivos que eles tinham, ditos pelo Gyorgoro e analisados nos vídeos passados. Então agora eles precisam resgatar o Agama, que é filho do Narink. O Narink é um dos acionistas da Associação dos Heróis e ele tem 7% das ações, então é muita coisa, não é nada que possa acabar com a Associação dos Heróis, mas pode cair muito o nível, né? Tipo, estancar salário dos heróis, essas coisas, né? Pode dar umas broncas políticas internas aí. E aí vem um mensageiro da Associação dos Heróis trazer um recado, só que ele começa a repetir o recado e se transforma num monstro. Aí você fica, eita, o que é isso aí? Ele virou um monstro? Ele é um cara da Associação dos Heróis monstrificado? Ou ele já é um monstro disfarçado? Ou é um monstro parasita dentro desse mensageiro? Pode ser, né? E aí, no finalzinho do episódio, temos um epílogo com o Sonic, que tinha prometido comer a célula monstro para superar o Saitama, né? Não ia superar coisa nenhuma, nem comendo uma célula monstro. Então, ele decide cozinhar a célula. Talvez ele tivesse virado monstro comendo a célula pura. É o jeito que vimos, né? Para os humanos virarem monstros. Todos eles ingeriram a célula, mastigaram, engoliram a célula crua. E aí o Sonic decidiu cozinhar. Quando ele come, ele tá todo cheio de esperança. E é muito legal que a tela fica preta e só vem a legenda. O Sonic teve diarreia depois disso. Foi o que ele conseguiu, é muito bom. E galera, a dica pra vocês: se vocês não estão mais aguentando e quiserem passar pro mangá, vão pro capítulo 79, tá bom? Capítulo 79 se encontra nesse volume 15, certinho? Tá no volume 19 no Japão, aqui a Panini publicou até o 17, já deve vir o 18 e o 19, mas o anime tá alcançando muito bem aí o mangá, beleza? Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários e até a próxima!